Um só poder, conciliador. Não há outro lugar para conciliar. Nem que venham a chamar de moderador. Não. Um só é poder conciliador. Paulo, o filósofo, o apóstolo, vai declarar: há um só conciliador entre Deus e os homens. E diz Cristo. Isto posto, não vamos querer compreender em erro que o Cristo é exclusivo do cristão, o exclusivo do judaísmo, o Moisés. E nem a figura do Ismael como figura exclusiva do islamismo. Estou usando a palavra ismo para fazer separação do povo, das pessoas que compõem uma nação. Então eu direi, a respeito de Ismael, nós estamos falando de uma figura que tem uma expressão muito mais forte do que a figura de usarmos um ismo. Assim como de Cristo, usar a palavra cristianismo, ou a palavra Israel, que é o Mashiach, no coração de Jacó, naquela noite, e vamos tratar daí para frente a ideia de um Israel separado deste Mashiach no íntimo de Jacó. Porque senão teremos que fazer considerações que não são agradáveis e geram reações por mal entendimento do declarante. Exemplo, quando trata a respeito do verdadeiro judeu, do verdadeiro grego, do verdadeiro este e aquele, o Paulo, filósofo, um homem que era um fariseu da tribo de Benjamim, ele vai dizer, um verdadeiro é aquele que cumpre a lei. Ou, diz ele, se assim não é, ele está por transgressor. Estando por transgressor, o seu, no caso do cristão, ou do cristianismo, o seu batismo se torna nulo, estéril. E o bar mitzvah se torna estéril. E outras formas de batismo, daquilo que entramos no ismos, também se tornam por estéreis. Então, queremos entender, compreender, e assim estamos dizendo, nós estaremos sempre falando de uma pessoa. Mas quando falamos de uma pessoa, eu não posso falar de uma pessoa tornando por referencial, por um molde, um modelo, qualquer coisa, que vai conduzir ao erro. Porque conduzirá a esta desaguar, que não é de fato verdade, mas que serão os maiores obstáculos a que a verdade se concretize em cada de um indivíduo dentro de um povo e que se torne uma nação na unidade. E há uma só unidade, é aquele que concilia. Mas se ele é unidade, é também a lei. Se ele é lei, ele é a figura do espírito do legislador. Porque ao legislar, ele julga. Já ponderou previamente. Todo o restante, ou tudo mais, se torna caminhos tortuosos. Já falamos isso. Esses caminhos tortuosos vão conduzir ao engano. E do engano, à confusão, ao caos. Então me veio hoje pela manhã, ao acordar, me foi dado um hábito, já que vem de anos, em que eu acordar por um espaço, um tempo de, vamos dizer, 15 a 30 minutos. Eu entro num lugar mais íntimo,
e venham meditar. Veja que a palavra meditar, ela diz, e venham meditar. E venham meditar. Quem medita? Eu estou só. A minha cama não se tornou mais onde naquela condição. Não é ali que eu estou no meu ditar. Quero fortalecer essa imagem do pensar, porque essa imagem do pensar conduz a uma mente de um Sócrates. Essa mente não é que esteja em si no Sócrates. A mente do universo, no domínio de um só, eterno e Deus. É quem traz nesse registro sintonizado, que nós chamamos da mente verdadeira, original, eterna, anterior a todas as formas. Depois dela, surge a figura, e aqui estou. Hoje eu vim colocar o aparelho, esse aparelhinho que está projetando a minha imagem, com um computador do lado. Troquei de tripé, esse está na mesa, que eu consiga ler também agora a tela. A tela é a expressão do artificial. Sucede que ontem, no estudo de ontem, um pouquinho antes de ontem, quando começa a respeito da distúrbios da mente, ou seja, os enfermos mentais. Mentais é tratado como sendo algo no cérebro, ou algo fruto de um mau entendimento das relações, a confrontação das relações, esses conflitos constantes. E não haverá lugar para dizer o conflito se realiza lá ou aqui, não. Em todo lugar. É na rua, é no trânsito, é no trabalho, é na igreja, é na sinagoga, é na associação, é no clube. Não tem lugar para que esse conflito seja evitado. É incrível que vai dizer um salmista, alguém que meditou, ele vai dizer, o filho do homem, melhor, ele começa assim, o pardal tem seus telhados e as andorinhas ninhos. O filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Não tem paz. Então, a ansiosidade vai virar depois os conflitos, depressões e assim por diante, sempre correndo pegar com as mãos, ou querer pegar com o vento, para reter alguma coisa que é impossível ser retida. Porque se tornam memórias curtas. E estou dizendo memórias curtas, acabei a ver de uma psiquiatra, falando a respeito das memórias curtas. Aquela memória que eu coloco algo aqui, daqui a pouco eu não me lembro. A grande questão é que falta concentração. Não basta dizer que eu faço isso e aquilo, a memória está ativa. Tem um momento que o que faremos serão formas autônomas de procedimento, instintivas. Não mais eu vou pensar do que fazer. Assim é dirigir um carro. Ao dirigir um carro, eu tenho que estar atento ao tráfego. Já não me permite muito a mente, a minha questão das memórias curtas, aí são memórias, não é bem a mente. Se eu falo na mente, as memórias da mente são memoriais eternos. E é diferente de tratar das memórias curtas, das memórias de algumas imagens disso, daquilo. Alguém que bebe cerveja pede vai embora, ou tomar uma Coca-Cola. Não, essas são as curtíssimas. As pessoas que vão envelhecer nessa condição, eles vão sofrer os danos que você já estão se tornando como
uma expressão muito comum, ou seja, do Alzheimer, ou seja, do descontrole disso, daquilo. Não há mais, de fato, um conteúdo, a mente ficou esvaziada. E, nesse sentido, se eu disser que isso é uma lavagem cerebral, as trate assim. Mas queremos afirmar de que esse vazio que nós falamos da mente, dos memoriais eternos, se torna um vazio também do coração, da minha intimidade, dizer, eu amo as minhas declarações. Bom, se você ama as suas declarações, você ama a palavra que você tem. Essa palavra que eu uso, há um amor nessas palavras. E esse amor me alcança. Não está fora delas. Não dá para separá-las, fragmentá-las, criar partidos, não dá. Vai gerar uma alcolumbre. Ou vai criar uma corte como aquela que foi a Portugal. Imaginar de usurpar novamente a coroa de Dom João. Estão compreendendo? Eu pulei. Eu fiz uma Páscoa. Pulei. Retorno para não perder o caminhar. Ontem nós comentamos a respeito de que a figura que se tornou central daqueles que usurpam da verdade chama-se o Estado. Para não esquecer do Lula solto, vamos lembrar, nem da Dilma da vaca tossir, vamos lembrar Estado e laico. Lá, Cristo não entra. Pode levar. Vai entrar toda a avenida de Sapucaí. Cristo não. Não, você está mentindo. Por quê? Isso é verdade? Como não é verdade? Bom, se uma Corte Suprema, aquela que foi a Portugal, vota por 11-0, dando endosso à Avenida Sapucaí, eu pergunto, eles estão na avenida ou estão fora? Ou seja, o Alcolumbre está em Portugal ou não sai de lá? Não há separação. A minha palavra, o meu pensar da mente e memoriais eternos, meu íntimo amigo é meu coração. Quando é dito que a lei vai dizer, amarás o teu próximo. Ou amarás o próximo. A palavra que eu digo, ao dizer a seguinte, pela proximidade, uma corrente que começou antes que o mundo existisse. A palavra veio de lá. E por incrível que pareça, ela é presente. Não há temporalidade para essa palavra. Porque o Espírito que a declara não está sujeito aos tempos dos homens. Não tem ansiedade. Ele é a fonte. Agora querem abandonar a fonte para ir na valeta, que tem um monte de água suja que já passou por um monte de lugar. Querer pegar o copo, vai te ofertar. E vão dizer que isso é vinho da França. Estão compreendendo? Se isso ficou compreendido até aqui, eu vou hoje declarar, me veio pensar hoje de manhã que eu comentei, por esses 15 a 30 minutos que eu fiquei meditando. Aceitei abrir a mente e meu coração para ouvir o meu próximo, a quem amo. E ele me disse, ligue as declarações de ontem para que fiz a compreensão clara de Sodoma e de Gomorra, ou seja,
estão estes tempos do presente século, está na expressão de Sodoma e Gomorra. Assim como a visão do Estado é a figura do Lula soltou, ou da sua corte, ele que nomeou, ou do Henrique, ou daquele. Todos estão vindo do mesmo catar daquele vinho da França para ofertar ao outro. Se tornaram todos contaminados por aquela água. Assim, vamos dizê-lo. Se quiserem tratar isso por insight, por revelação, em desnudar o erro, em desnudar, tirar a máscara da hipocrisia, não se pare. É a mesma figura. A quem acolher? Ou nela se acolhe. Assim estão fazendo a separação entre as ovelhas e do outro lado o bode. Essa separação está sendo concretizada, realizada no presente século. Sodoma e Gomorra. Abraão fizeram uma promessa, aliás, melhor, Abraão estava no lugar em que matavam seus próprios filhos para ofertar a uma figura no gesso, uma figura na pedra. Porque a corte daquela ocasião, que era chamada corte sacerdotal, como hoje em Brasília, na ideia do Estado, era o mesmo Estado lá, uma forma um pouco diferenciada, um teatro, em que matavam as crianças. Com que matando aquelas crianças, eles se libertavam da escravidão, do seu distúrbio social, ou seja, mental. Não separe social do mental. Assim, eu vou acolher o Jung para esclarecer o inconsciente do coletivo, porque ele faz comentário. Então, estaremos dizendo que o coletivo todo é inconsciente. E quem é inconsciente nisso? É aí que eu vou contar. O Abraão estava nesse multidão, nessa sociedade inconsciente e coletivo. Mas é um momento que ele medita. E diz, não pode matar uma criança, uma inocente. Não. Aí, o despertar. É o desnudar, é o tirar da máscara, é tirar a hipocrisia, lança tudo fora. E ele ouve, Abraão, sai daí, Abraão. Vem, para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão agora está quase aos 90 anos, meu caso. Eu estou com 86. Não estou longe do Abraão. E ocorre que Deus fizer a promessa. E que também, na semente de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aí pensa o Abraão com a sua mulher. A mulher vem, Deus fez a promessa, Agora, mas a Sara era estéril. Conforme está o relato do livro que nós lemos. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa história, tem uma outra mais jovem. É a serva veja, não é de Abraão. Serva da Sara. Por que faz essa diferença? É o que diz a declaração. Quem escreveu segundo essa mente universal dos memoriais eternos que me disseram. A quem escreveu isso? Moisés. Aquele que foi tirado das águas sujas que lhe ofertavam por vinho de Paris, ou da França, onde Macron está instalado, onde recebe as mãos do livre e solto, daquele que rouba. Veja, a rigor,
a essência da declaração, o Lula é uma marionete nas mãos dessa gente da Europa. Lá vão eles se arregimentar para, mais uma vez, fazer valer o seu costume colonialista, como se aqui continuava uma colônia. A colônia aqui veio por fuga de Dom João, como mencionamos ontem, com o suporte de auxílio da coroa inglesa, não da francesa. A francesa que queria roubar aquela coroa. E essa é a razão pela qual os que foram se reunir lá em Portugal estão nessa relação. Possivelmente não tinha no inglês. Mas aqui tem um chamado Gladstone. Lá não. Essas relações incríveis, eu digo indescritíveis. Que prova eu voltar? A prova virá pelos fundamentos de razão e memoriais eternos. Não tem as provas que o Supremo exigir e transgredir com as mesmas provas que requer. Não. Essa é a figura de uma sociedade com tais cortes como a sua cabeça, e que agora é extensiva aos legisladores, em que o Alcolumbre e esse, aquele e o Maia se fizeram cumplicidade. Esta imagem é a expressão do pensar de Sodoma e Gomorra. Esta imagem de Sodoma e Gomorra retorna a Sara para poder chegar lá. Quanto tempo? Já foram 22 minutos, imagine. Fica difícil falar curto, porque é muita coisa para dizer, e eu sei que as pessoas necessitam caminhar juntos, para que, no fundamento de razão, compreendamos que é só na justa justiça, em verdade, é que nós estamos caminhando com certeza da glória, da vitória. Não vamos nos afundar, nos jogar nos abismos. Agora, nesses abismos está Sodoma e Gomorra. Pois bem, o que importa é que vai nascer já na idade avançada em Abraão, e de este chamado das bênçãos de Abraão alcançaria os ismaelitas e alcançaria os hebreus. Porque quando chega na casa dos hebreus, o Jacó, com o coração em Israel, o Mashiach em seu coração, revelado a ele lá, os que depois se sustentam na visão da casa de Judá, se sustentaram no templo que não existia em Abraão, nem em Moisés. Moisés, quando acolhe a visão do templo e vê o erro do templo, na figura do faraó, ele se retira, como fizeram o Eterno ao chamar Abraão. Moisés, sai daí, vem. É onde o Moisés vai declarar: eu ouvi Israel, ele é meu Deus, ele é o Senhor, não há outro Senhor. A declaração de Moisés é a sua experiência. A experiência que foi dada a Abraão, foi dada a esse cidadão aqui. Então pergunto, estou falando. E lá, em Abraão, esse é o caso. Vão nascer 2 filhos, um da serva, o Ismael, e da Sara. Mas o interessante é que o da Sara, embora estéril, por que estéril? É como se dissesse, a mulher do Abraão ainda estava em Ur. A serva da Sara, não. A serva da Sara, ela acolheu mais o coração do Abraão. Por quê? Pelo testemunho de Abraão como um homem reto.
E a Sara? Claro, mas ela é mais velha. Então ela traz a semente que vem de lá. Então, quando chega esse caminhar e os seus gerados, nascidos do ventre da mulher, na figura do Ló, tem esse princípio para chegar lá. E já começa dizendo assim, a sabedoria das Escrituras, que Moisés registrou por entendimento, não por uma questão tipo vila, que vai falar da história sem entendimento. Não. Abraão não, Moisés agora cresce na percepção. E vai dizer, e vai escrever Moisés a respeito. Que o Ló e o Abraão, eles, quando saem de Ur, o Abraão, e o Ló acompanha o sobrinho. Aliás, melhor, o Ló é o sobrinho, acompanha Abraão. Veja, a figura do sobrinho tem que se esclarecer. Quem é o sobrinho? É o filho da irmã do Abraão. Sucede que diz Moisés, o que ele diz? É o que eu estou vos dizendo. Não é uma questão de criar uma história apenas. É narrar a história, a visão da essência, do porquê está sendo assim declarado. Mas, o que está ficando importante, que Jesus, o Cristo, vai declarar, não se pare. Em mim, veja, esse mim puxa para cá. Em mim, acolha. Comigo, acolha. Se eu assim não fizer, farás partidos e separarás. Qual é o fruto? A corte, que foi a Portugal, e os cabeças do Congresso no Brasil. Vou voltar a Sodoma. Então diz que Moisés e o Ló agora estão caminhando juntos. Quer dizer, como estaria hoje, admitamos, um Temer e um Bolsonaro e um Lula. Aparentemente estão caminhando juntos, não estão caminhando juntos. Bolsonaro recebeu o dom de ultrapassar. Ele pulou. Ele está na Páscoa. Ele está com a visão de Cristo, um verdadeiro que pode lhe orientar. Por isso que ele vê a visão dos pastores, com essa percepção, já acolheu aqueles que são de fato fiéis na visão que ele tem, são de fato instrumentos importantes. E aí coloca o coração da verdade em votar na hora que as coisas vão ser feitas no campo estritamente político corrompido. Se quer um moderador, um conciliador, ele está querendo buscar. Não vem a palavra do Toffoli querer negar. O Toffoli não tem nada a dizer, ele já está corrompido no estado que lhe é próprio. Esse é o lugar dele. Eu não lá gostaria e nem beberia desse vinho. Quer dizer, vinho quer dizer desse espírito. Essa razão, esse é o meu caso da salvação, essa é a relação, não tem separação nenhuma. Mas separe. Os fundamentos de razão eterna separam. Pensa, é a mente de Cristo. Volto para Ló. Aí chego no lugar que escolheria cada um para onde caminhar. Saíram de Ur. E diz o Abraão, Ló, escolha para onde você vai, para onde você quer ir. Ele está dizendo, não pode ter duas cabeças. Se for aquela acompanhando ele, não corresponde com Abraão. A mente de Abraão no Mashiach. Aí diz o Ló, olha as exterioridades dos olhos naturais,
eu escolho ir lá. Já está dito pelo Moisés. Ele escolheu o que era de fato aprazível aos olhos do Egito. Aí diz o Abraão, mas antes que dissera para Ló para escolher, dissera, porque aonde você for, certamente eu não irei. Meu caminhar é contra. Me oponho. É simples. Bom, fruto da onde Ló foi, chega a Sodoma. Quem chegou a Sodoma e Gomorra? Esse campo? O Ló. Lá, teoricamente, ele progrediu. Foi oferta que lhe foi dada. Enquanto eu tenho uma imagem por tempo em Sara de algo que traz de Ur, o Ló agora está em expressão, praticamente de ter trazido muito daquele dono de lá. Então só vai surgir a estéria. Da estéril Sara surge a Sara, de um filho só. É quando vai ver, leia lá, ela está dentro da tenda de Abraão. Ela agora colhe Abraão mais profundo e não propriamente na expressão de um marido exterior. É aí que nasce, ele deu-lhe a fertilidade de um só, não de multidão. Mas a respeito da serva, ali não faz menção de quantos filhos mais ele teve, como vamos discutir depois, se Jesus era casado, era solteiro, quantos filhos teve. Não entre nessa questão, porque isso é um laço. Isso é um laço para conduzir a Sodoma e a Gomorra. Mas Ló está lá. Aí tem um momento que aparece um anjo do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor, e vai dizer na tenda de Abraão, onde ele agasalha seu espírito, seu ser. Abraão, eu vim te dizer, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiverem 50 justos, destruiria a cidade e com ela destruir os justos? Eu vou simplificar, porque aí diz, não, se houver 50 justos, eu não destruirei. Esse é o justo, é a razão da existência daquilo lá. Aí o Abraão pensa, Senhor, mais uma vez, permita, se tiver 40, Senhor, eu não destruirei. Existiria 40 justos? Não. A razão daquele lugar seria o justo. Não floriu, não floresceu. E vai caindo, e vai caindo. Chega a 10. Senhor, 10. Não destruirei. Aí o Abraão caiu em si, sabendo que não tinha ninguém. Ou seja, a cidade estava plenamente corrompida. Não havia uma semente de fundamento eterno que fosse passível de ser ele o conciliador ou o moderador do Toffoli. Não tinha. Resultado, foi destruída. O grave, são 33, mais um pouquinho. O grave disto me veio pensar, e falei isso para minha filha. Meus filhos todos sabem agora do que eu estou falando. Para eles não é nenhum segredo de achar que a dificuldade de compreender se tornou a linguagem simples ou discutir o futebol, ou aquela bebida do bar, ou de algum outro papo superficial. E que agora a mente não pensa mais. Tudo que nos oferta um prato pronto vai ser aceito. Aquele pego na sarjeta vai te oferecer de vinho da França. Vamos ter na primazia Macron. O Lula está lá. Aí diz, não, já veio. Não. Macron, Lula, Corte de Portugal, estão e se encontram no mesmo lugar, no caos. Mas no caos há encontro, não há conciliação nem conciliador. Não, nenhum deles confia no outro.
Cada um quer tirar vantagem, como dizia o Gerson, infelizmente. Perdeu, naquela ocasião, perdeu, na minha percepção, aquilo que havia de uma boa imagem de futebolista. Ele apaga, como fez aquela senhora na Globo, quando beija outra velha, num ardor apaixonado, como se fosse de luxúria. E não tem sentido. Claro, beijar a outra não há problema nenhum. Por exemplo, os russos se beijam, mas não com esse dolo. Então, o dolo. Mas por que diz que é o dolo? Porque ela aceitou colocar o dolo da Globo. O dolo é a Globo. É a que estabelece, como no caso do Faustão. Não separem Sodoma e Gomorra. É o espírito. É o que vinga aqui nesse presente século. Por cabeças de Brasília, querendo dominar a chamada terra da Veracruz. Da razão pela qual fugiram aqueles de Portugal para cá, para fugir das tensões da República de Abraão, que só soldados seus, na ida para, se não me engano, na Rússia, não lembro bem, são 50 mil ou 200 mil soldados morreram naquela ocasião do frio, para que ele mantivesse a glória própria da República própria, que depois ele se coroa. E na igreja de Notre Dame, compreendam? E a igreja de Notre Dame, quando há república, coloca numa cadeira da igreja, a mais importante, seria talvez sentasse o padre, o bispo, aquele que fosse, coloca uma mulher, uma espécie de uma beleza grega, uma celebridade, uma globo lixo, por exemplo, para dizer a confrontação com a figura da nobreza que não existia mais. Mas a rainha da Inglaterra está firme. Não acolheu o direito romano do romanismo no papado. A França, a Espanha e a Alemanha não conseguiu sair. Porque na forma do pensar alemão, é como se aquilo é inerente àquela condição, mas quem veio para esta terra, eu tive amigos alemães extraordinários, como tenho amigos judeus extraordinários, é uma questão de estar fora daquele lugar. Onde a expressão de Ur e a expressão de Sodoma e de Gomorra. Resultado, 38 minutos. Da saída de Ló, quando ele sai de Sodoma, tem uma cena interessante relatada, diz que quando chegam os anjos para retirarem o Ló de lá, para que ele não morresse junto com aquela gente, já prontamente o chamado LGB, o que seja, isso é parafernália da teoria do gênero, já estava lá. Aí queriam usar daquele mesma arte para dizer que tinha que se prostrar diante da forma que aqui quer impor aquele que quer defender a sua casa e sua família. O que diz o Ló? Para poder salvar da violência daquela gente estranha, demônios, que eu vou dizer deles? Simplesmente, ele diz, não, deixem eles, não toquem neles, usem das minhas filhas. Já viu? Ele tinha 2 filhas. Usem das minhas filhas, não eles. O que vocês acham? O que essa palavra está por dizer? Ele protegeu os anjos, protegeu quem? Aí tem um detalhe interessante. Os anjos entram na casa do Ló, retiram o Ló e a sua casa, a sua família. O Ló, as 2 filhas e a mulher do Ló. Na saída, diz as Escrituras, narradas por Moisés, de que fora, mas o anjo dissera,
Quando saírem, não olhem mais para trás. Agora o caminhar para vocês é outro, não mudem. É como dissesse, não traga as suas lembranças das desgraças, nem dos holocaustos. Aí sucede que diz que a mulher do Ló se transformou em sal. Que coisa! Para que serve uma mulher agora numa maneira de sal? Essa é a pergunta. Está inerte, impotente, estéril. Estéril. E as filhas seguem ele. É como se essa mulher voltou, a rigor, na minha imagem que está, para meditar na mente de Cristo. A mulher do Ló voltou. Mas não deu tempo de voltar, ela ficou empedernida ali. Não lhe foi dado tempo. Porque lá, aí o fogo determinado dos céus acabou com aquele lugar. Vamos dizer o que é? Ih, mas que absurdo morrer tanta gente. Quantos você acha que morreram no holocausto do nazismo, no holocausto do Stalin? Mas, pegue no Brasil e abra um vejo total de presos e olhe as gaiolas. E aquelas, como você, as piores galés da escravidão, na expressão desta gente. Não tinham filhos de família, não tinham pais. Sodoma e Gomorra. É o que querem impor sobre as mãos do dolo do Macron. Eu estou pegando o Macron por um tipo. Você olha para um G7, já começa a avaliar um pouco melhor. A Alemanha está lá. Aí diz Moisés, em Gênesis, nas Escrituras, que eles se acolhem numa caverna. Veja, se eu penso em caverna, eu estou usando a mente artificial. Na palavra caverna, puxaria prontamente também de que Sócrates, ou melhor, Aristóteles, usou a palavra, ou Platão, caverna, para expressar a figura de alguém que esteve lá, saiu de lá, iluminado ficou, e vem contar. Diz Moisés que eles se acolheram na caverna. Elas levaram junto o pai. Aí as duas combinaram, pensaram, olha, agora Sodoma e Gomorra foi destruída, nós estamos aqui, só nós duas e o nosso pai, que está envelhecendo, vamos embriagá-lo. Vamos dar o vinho do Macron, que o Toffoli gosta de importar, e a partir daí nós vamos fazer o seguinte, vamos ter filhos com nosso pai. O que é que está dizendo? Está dizendo que trazem a semente de Sodoma e de Gomorra. Ficou a marca. O pai está envelhecido e vai morrer. Não quer se dizer que o Ló, nessa altura, era o mesmo pensar das filhas ou da mulher que já ficou para trás. Mas não tem como consertar as gerações que vêm. Não tem mais domínio. Aí, naquele momento, o Ló está na figura do Estado que ele acolheu, quando definiu com Abraão para onde ele ia. Eu paro aqui, espero que eu seja compreensível. Nem todos compreenderão, mas não é de fato o objetivo que todos compreendam. Eu sei que muitos que ouvirão. E muitos que não poderão ouvir, porque não têm poder de ouvir. Isso é poder. Esse é o verdadeiro poder.
É o poder de um homem livre. Cristo é um só, de um só eterno, de um só Pai. Nunca vai ficar dizer que as suas gerações não terão pai, terão. E terão a esposa, terão, e elas não terão não serão viúvas. Fico aqui. Amanhã, hoje ainda, vou aproveitar enquanto eu estou aceso a essas considerações, eu vou entrar e fazer uma relação. Porque eu tinha colocado aqui na minha frente no computador, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação e depois eu retorno em fazer e completar o que eu ia, porque aí vai longe. Mas aí, quem tiver interesse, vai assistir este, talvez venha ter a curiosidade de saber o que vem em sequência do que eu diria. Mas eu vou abordar a questão do Holocausto. Eu vou abordar a questão do Holocausto de uma figura incrível, de todos que são reunidos na corte de Brasília. Fiquei. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Nós que eu digo, não, estou fora. Que o Senhor, bendito é quem nos acolhe nos corações de todos os profetas. Acolha todas essas pessoas que estão necessitadas. Um só poder esse para tirar você das trevas, das sombras, dos distúrbios que estão criando através dos nossos filhos, as escolas, ideologias falsas. Um só.